Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Super Acadêmico. Hoje vamos continuar aqui com nossa playlist do livro do Habermas, O Discurso Filosófico da Modernidade. Chegamos aqui no episódio 21, ainda no capítulo 3. Será que a gente consegue fechar o capítulo 3 hoje? Esses capítulos são longos e densos, vamos ver. Quem sabe talvez aqui, não sei. Bora ver aqui a disposição da gente. O último episódio, inclusive, foi meio longo, né? Quase meia hora. Mas a gente chegou pelo menos no último excurso, eu acho. Antes de começar, não se esqueçam de se inscrever no canal, né, dar like nesse vídeo, comentar e compartilhar para as pessoas interessadas que você conheça. Dê também uma ajuda no canal, tem maneiras de você ajudar o canal. Você pode ser membro do canal, você até ter acesso a conteúdos exclusivos e ajudar o canal. Você pode dar o like especial, que é o valeu, está aí embaixo. Você pode também ser um apoiador do canal através do Apoia-se. E, bom, essas são as ajudas para o canal, né? Então conto aí com sua ajuda. Mas, por último, eu queria que você desse uma olhada no meu novo livro, A Vingança de Vladimir, que está disponível para pré-venda neste momento no Clube de Autores. É só clicar aí no link da descrição do vídeo, que você vai direto para o lugar onde o livro está sendo ofertado, em pré-venda, como eu falei, com desconto. E você pode dar uma olhada nas primeiras 13 páginas do livro. Foi um livro que eu escrevi de ficção e ele já foi escrito, eu já escrevi em formato de roteiro, então você vai ler como se estivesse vendo um filme. Então é isso, dê uma olhada lá, eu vou ficar passando os cards aqui para lembrar você. Então, continuando aqui o capítulo 3, que fala dos hegelianos de esquerda, de direita e Nietzsche. Excurso sobre o envelhecimento do paradigma da produção. Enquanto a teoria da modernidade se orientou pelas categorias da filosofia da reflexão, pelos conceitos de conhecimento, de tomada de consciência e consciência de si, é óbvio a relação interna com o conceito de razão e de racionalidade. Quer dizer, fica evidente quando você está falando sobre reflexão, sobre conhecimento, a ideia da razão. Não fica tão claro quando se parte para a teoria do Karl Marx, a teoria marxista, e com seus derivados, como Gramsci e o Lukács, a Horkheimer também, o Marcuse também, não, são conhecidos aqui do canal, no caso, Gramsci e Marcuse. Lukács, acho que não. Que vão para uma linha mais materialista, certo? Mas ainda dentro do racionalismo moderno. E contra... Tá, exato. Então, esses autores aqui, que são autores tributários do Karl Marx, do Marx, mas eles são contrários ao economicismo do Marx. Eu marquei aqui o jovem Lukács, né? Georg Lukács foi um pensador húngaro, né? Marxista também. E a teoria crítica concebem a reificação, né? Coisificação, reificação como uma racionalização e obtém da apropriação materialista de Hegel um conceito crítico de racionalidade sem recorrer para isso ao paradigma da produção. Por que isso? Quando se fala de reificação, está se falando da maneira como a sociedade burguesa transforma tudo em objetos, inclusive principalmente as pessoas. E aí o Marx ele chega a tocar esse assunto quando ele está falando que no mercado capitalista tudo se torna mercadoria, inclusive o trabalhador. Mas aí esses pensadores aqui, ele está falando de Lukács e a teoria crítica, que é do Horkheimer e do Adorno, vão trazer nisso uma coisa que vai além do paradigma da produção, afetando, chamando atenção para o aspecto racional desse processo de reificação. Os primeiros escritos de Marx, à luz da fenomenologia de Russell, desenvolveu um conceito de praxis pleno de conteúdo normativo, sem recorrer para isso a um conceito de racionalidade. Quer dizer, que ele já está, o Habermas aqui já está colocando da influência do Russell, que é do final do século XIX, sobre o pensamento marxista, que é do início do século XIX, né? meio do século XIX. Aqui ele vai citar o jovem Marcuse como sendo uma expressão dessa influência, certo? Essa influência da fenomenologia. Então, aqui no canal tem vídeos sobre o Sartre,
que apresenta um pouco da fenomenologia, né, como linha filosófica, que é uma linha bem diferente dessa linha do marxismo. Mas traz como assim, modo geral de entender a realidade a ideia da intencionalidade, né, a ideia de consciência, e como a intencionalidade da consciência faz com que haja uma espécie de abordagem ou de visar, de maneira de ver, de perspectiva sobre a realidade a partir dessa intencionalidade. Então, pode ser uma maneira interessante de ver esse modo, né, de entender a sociedade via produção, mas sem colocar como um extremo, né, como única via de entender a sociedade moderna. Aqui ele vai falar do mundo da vida, que é um conceito da fenomenologia, o Lebenswelt, mundo da vida, que foi uma formulação do Russell, né, do Edmund Husserl. Marcuse, vendo o conceito marxista de praxis. Aí ele vai falar aqui da teoria da ação comunicativa, que é dele, do Habermas, estabelece uma relação interna entre praxis e racionalidade. Racionalidade comunicativa. Então veja que o Habermas está aos poucos infundindo a teoria dele, a ideia dele da razão comunicativa, nesse conjunto de teorias que ele herdou, de certo modo, né, na filosofia ocidental de maneira geral, e na filosofia alemã especificamente, né, tem Marcuse alemão, Marx é alemão, Russell é alemão, todo mundo é alemão. Ele só vai falar de outras nacionalidades depois. Tem um Lukács que é húngaro, né? Ele mencionou antes. Mas tudo uma tentativa, ao meu entender, aí, a minha interpretação, de formular ou de reformular essa compreensão da modernidade, superando algumas dicotomias, especialmente entre hegelianos de direita e de esquerda. Então é possível, né, pegar o Hegel mais de direita, digamos assim, com as teorias relacionadas com o espírito absoluto, com a fenomenologia do espírito, né, essa coisa mais, vamos dizer, mística, mas mais próxima do que seria uma fenomenologia, né, da consciência, uma fenomenologia voltada para a compreensão do sujeito, do subjetivo, e lidando com a questão da materialidade econômica, certo? Que é uma coisa que Marx não fez, né? Não era o propósito dele fazer. Conceito de praxis do mundo cotidiano, do Lukács, apresentarem uma semelhança surpreendente às teorias do cotidiano de Berger e Luckmann. Esses eu não conheço. Em contato com Alfred Schultz, que eu também não conheço, e Agnes Heller. A Agnes Heller eu já li dela um livro, não me lembro o título. Em contato com Lukács. Lukács eu acho que foi professor dela. Desenvolveram surgindo de forma independente uma da outra. O ponto central em ambos os casos é o conceito de objetivação. A capacidade de expressão do ser humano possui a força de objetivação, quer dizer, tornar objeto. Isto é, manifesta-se em produtos da atividade humana, compreensíveis tanto para o produtor como também para outros homens, como elementos de seu mundo comum. Então se torna objetivo. Então supera-se aí a questão da subjetividade moderna, né, do nascimento lá da modernidade, da filosofia moderna com Hegel, através desse conceito de objetivação. Quer dizer, a influência, no caso aí, é a influência marxista do Lukács, alcançando o pensamento mais conservador, digamos assim, né? Mais conservador do Hegel, indo ao encontro, não de encontro, né? De encontro é compra, mas ao encontro a essa linha filosófica mais materialista, usando esse conceito de objetivação para tentar superar o de subjetividade. Superar no sentido de aprimorar, não no sentido de eliminar. As objetivações nas quais a subjetividade assume forma exterior são simultaneamente a expressão simbólica de um ato de criação consciente.
e de um processo inconsciente de formação. Então ele já meteu aqui inconsciente. Aí ele está citando aqui o gênio artístico como um processo, um protótipo de objetivação das forças humanas essenciais que perde o caráter coercitivo em força da natureza tanto externa como interna. Então, como é que a gente pode entender esse processo? Você tem aqui as forças subjetivas, as forças internas de compreensão do mundo, você tem as forças externas e dos atos de comunicação, né, entre as pessoas que estão pensando sobre um certo objeto, e elas partilham o processo de objetivação entendendo o mesmo objeto. Daí vem a razão comunicativa, permite o contato entre essas pessoas. E aí, não negando essas forças subjetivas, viria esse protótipo de um gênio artístico como forma de expressão, tentando, nesse caso aí, resgatar um pouco do espiritual, do místico, do religioso, num ambiente de racionalidade moderna. É bem interessante isso. Não sei se é possível, mas é bem interessante imaginar uma coisa dessa. Porém, a objetivação assinala apenas uma fase do ciclo da exteriorização, objetivação, apropriação e reprodução das forças essenciais do homem, no qual os atos criativos estão encadeados com o processo de formação de sujeitos socializados. Quer dizer, só uma parte do processo, né? Mas é importante chamar sujeitos socializados, porque o Habermas, além de filósofo, ele tinha tem, está vivo, esqueço isso, ele tem na filosofia dele um caráter social muito forte, uma influência grande, inclusive, na própria sociologia. Você vê que, em vários momentos aqui, ele cita Weber no trabalho dele. Não só filósofos alemães, mas Weber, que também é alemão, né? A Russell com H, Edmund Husserl, em sua crítica das ciências, como Feuerbach em sua crítica da religião e Kant em sua crítica da ilusão transcendental. Está falando de quê, meu Deus do céu? Sobre reificação novamente. Quer dizer, haveria aí uma linha em comum no processo de reconhecimento dessa reificação, tanto em Husserl, na crítica das ciências, porque reifica, no caso, as pessoas como objetos da ciência, Feuerbach, em sua crítica à religião, que eu não conheço bem, eu sei que Feuerbach tem um pensamento sobre a religião, e Kant em sua crítica da ilusão transcendental. Ilusão transcendental. Eu sei que Kant tem a questão da razão pura e a razão prática. Essa é a crítica da ilusão transcendental, de que há algo transcendente. Bom, eu coloquei em interrogação imensa aqui em reificação nesse esquema, porque realmente eu acho que não ficou tão claro. Como se fosse algo que não produtos humanos. Acho que entendi. Então todos eles criticam o fato de, depois de formulada a teoria, né, a liturgia, né, formulado o que seja, de filosófico, de científico, se esquece que é uma construção humana. Por isso que é um processo de reificação. A reificação implica que o homem é capaz de esquecer a própria autoria do mundo humano. E além disso, que a dialética entre os produtores humanos e seus produtos perdeu-se para a consciência. A consciência aqui no caso como conceito fenomenológico transcendental, né? Transcendental, como se a consciência fosse uma pentaconsciência, né? Então, essa reificação é diferente da reificação como é trabalhada por Marx e resgatada pela teoria crítica, a do Horkheim e do Adorno. Então, se você está acompanhando aí todos os episódios, fica atento a isso, né? A maneira como Habermas ele vai construindo e desconstruindo os pensamentos de alguns pensadores para construir o dele, né? Deixa eu ver se falta muito para terminar o discurso, porque se for, já temos 15 minutos. Vou ter que ficar por aqui, deixar para terminar no próximo episódio.
Senão acabar ficando muito longo, eu não quero ficar tão longo como o último episódio, o 20. Esse é o 21, né? Bom, então é isso, né? Eu vou ficando por aqui, vamos ficar com esse problema, essa questão dessa maneira como está sendo formulada o conceito de reificação por esses pensadores, né? Russell, Feuerbach e Kant, e sendo resgatado através da fenomenologia aqui pelo Habermas, aí já pensando no final do século XIX, começo do século XX. E aí a gente pode problematizar bem essa questão, já que o Habermas vai oferecer para a gente a questão da razão comunicativa como uma forma de superar essa reificação, já que há uma valorização do sujeito, mas já num momento diferente, né? Num momento em que essa valorização não implica em uma submissão completa do sujeito à conceituação do sujeito, certo? A se tornar um conceito, vai ser realmente uma expressão subjetiva de si mesmo, mas não precisando apelar para, assim, vai apelar para uma forma de arte, mas sem precisar apelar para uma forma de misticismo. Bom, é isso. Bom, vamos lá. Não esqueça de se inscrever no canal, concluindo aqui hoje, né? Dê like no vídeo, comente, compartilhe, né? Coloque questões aí. Essa problematização às vezes causa questões, então você colocando aí pode liberar para a gente também maneiras de tentar resolver a problematização que foi colocada pelo Habermas. Seja membro do canal para você ter acesso a conteúdos exclusivos, né? Nossas lives estão todas lá, os bastidores. Dê o valeu, se quiser, né? Que é o like especial. Você pode também ser um apoiador do canal através do Apoia-se, que está aí na descrição do vídeo. Tem um link para a descrição. Na descrição tem um link para o Apoia-se. E dê uma olhada no meu novo livro, A Vingança de Vladimir, né? Vale muito a pena dar uma olhada, pelo menos nessas primeiras 13 páginas estão disponíveis no Clube de Autores. É só você clicar aí no link aí na descrição. De repente você gosta e pede o seu. Uma pré-venda aí um pouquinho mais barato. Ou você recomenda para outra pessoa que queira. Certo? É isso aí, até o próximo vídeo.